Fala pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. A gente costuma dizer que a gente cansou de viver as coisas sozinhos, né? A gente passa por algumas experiências aí na engenharia, no mercado de projetos. A gente está vivendo uma revolução e decidimos começar a contar essas histórias aí, bater uns papos com as pessoas-chave para ficar para a posteridade, para a gente organizar nossos pensamentos sobre, por exemplo, hoje o BIM, que é uma tecnologia que entrou nas nossas vidas, veio aos poucos, né? As obras a gente foi vendo uma revolução digital acontecer um tempo atrás aí, e eu tive a sorte na empresa de cruzar aí com a referência que nos ajudou, tem nos ajudado muito aí nessa selva de letras, né? PIB, PEB, BIM, etc. Tem feito um mapa para nós aí das potencialidades desse sistema, das coisas que a gente pode retirar dele. E a nossa busca incessante é sempre a mesma, né? Por fazer mais, gastando menos, acertar mais nas estimativas. A gente tem uma luta aí na engenharia de competitividade. Então, o papo vai ser bom. A gente vai trocar uma ideia aí, fazer uma retrospectiva com o nosso Pedro Citelli. Ele é um empreendedor da região. Conheci ele há uns 5 anos aí numa construtora, que aliás é uma referência também na nossa região aí. E eu costumo dizer pro pessoal que o cara é bicho solto, cara. O cara é fera, ele tem uma série de empreendimentos e consegue treinar as pessoas, consegue explicar. Mais recentemente a gente conseguiu mostrar aí o BIM usando aquele óculos do Mark Zuckerberg aí, aquele óculos meio assustador. E é emocionante passar por isso, né? De entrar num projeto que ainda está em implantação e ver as interferências que vão acontecer. Então, antes de começar aí a conversa, apresentar para vocês Pedro Citelli, engenheiro civil, e é o atual CTO da Plaor, que é a nossa referência, e ele é um empreendedor, é uma construtora, tem empresas aí que estão ainda sendo idealizadas para um futuro aí de conhecimento e de empreendimentos na região aí, quem sabe em outras regiões aí. Pedro Citelli. É isso aí, Eduardo. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, acho que é um sonho nosso, né, de poder trazer isso, poder compartilhar essas experiências. Acho que no dia a dia, na correria, acaba ficando difícil de poder transmitir isso. Até em redes sociais, né? Tirar um tempinho, acho que é bacana, é um momento gostoso poder conversar sobre isso de uma maneira mais descontraída. E hoje a gente vai trazer aqui o que a gente tem de... Acho que hoje eu já não diria mais novidade, acho que o BIM já não é mais uma novidade, né? Eu acho que já é algo que está ganhando uma força muito grande dentro, seja da indústria, seja da construção civil, setor mais habitacional. E vamos contar um pouquinho de história, né? Um pouquinho de caos, rir um pouco, para dar uma descontraída. E a ideia é trazer, gravar, compartilhar, trocar ideia e aprender com conteúdos interessantes, com tendências. O que tá dando certo, o que não tá dando certo. Quais as dificuldades, né, os anseios do mercado. Falando de... É muito fácil a gente falar de BIM, né? Não é uma ferramenta, é uma metodologia de trabalho. Isso é muito prazeroso, né? E é uma tecnologia, não diria nova, porque ela está no mercado já há um tempo, mas ganhou uma força grande, bacana agora. E... acho que hoje seria assim... Acho difícil você virar e falar que é um especialista, você domina tudo, porque quanto mais a gente enraiza no negócio, quanto mais a gente vai vendo a aplicabilidade, abre uma janela e você acha que você vai ir para um caminho, quando chegou lá tem 10, e é difícil até focar energia, porque o dia tem só 24 horas. Cara. E a gente acaba se perdendo aí no que fazer primeiro, a ideia é abraçar o mundo, né? É mais ou menos isso daí. Então, Pedro, é o seguinte,
felizmente, alguns meses antes da gente se encontrar para levar o BIM, que estava no nosso âmbito aí dentro da indústria civil, um projeto aí que, se não é greenfield, é um brownfield, um projeto grande, de uma estrutura grande numa indústria de siderurgia, e que tem uma complexidade diferente. Então, assim, vamos voltar um pouco atrás. Eu participei de umas implantações de planejamento numa indústria da região, depois para a qual você foi depois lá fazer um trabalho grande de gestão, lá com o Cienge, e com o próprio BIM. Eu me ausentei dessa indústria e fui chamado lá dessa empresa de construção civil, fui chamado lá para ver o que se poderia fazer com relação ao planejamento, as rotinas de obra e tal. E me deparei com você lá no escritório, com a meia dúzia de engenheiros, e o Cienge rodando, que é um sistema de gestão de obras civis, e o BIM voando, e você com a previsibilidade na unha, né, de todos aqueles insumos, as matérias-primas da obra civil. A gente sabe que o dono dessa empresa é um cara que gosta das coisas muito certas. Gosta. É um cara que gosta de saber quando compra e comprar da melhor forma, que é uma coisa que a indústria gosta também. Gosta de armazenar bem, não gosta de perder mão de obra. Então, assim, eu acho que a gente teve uma escola na civil de prestar conta para o dono. Muito boa. Que é algo que, né, o dono tem uma pegada diferente. E aí eu lembro de eu estando com você numa sala apresentando uma proposta e falando assim, poxa, dentro do planejamento, cronograma, ligação das atividades, caminho crítico, essas coisas, a gente ainda pode contribuir de fato em alguma coisa. Mas na organização, no âmbito da engenharia, da previsibilidade de materiais, do acerto, cara, eu fiquei meio... Eu não tenho o que fazer aqui, o trabalho tá feito de uma maneira plena. E aí fiquei com aquela sementinha dessa experiência de você ter estruturado um local. Então eu queria que você falasse um pouco de como é que foi esse processo, eu não sei em que ponto que você pegou exatamente, como é que foi o processo primeiro na construção civil, de você trabalhar com o sistema de gestão, trabalhar com aquele refino de quanto que os materiais devem chegar, do acerto lá do aço, do tijolo, dos armazenamentos, como é que foi a absorção disso para uma comunidade que não era de pessoas tecnológicas, a gestão lá da construtora, como todo lugar, né, as soluções têm que ser simples. Sim. Elas não eram de tecnologia e elas usaram aquilo da melhor forma. Eu queria assim, que você falasse um pouco como foi esse processo e como é que você estava nesse momento que a gente se encontrou a primeira vez lá, para a gente pegar depois a meada aí da indústria. Vamos lá. Vou tentar resumir, né, assim, dentro daquilo que for possível. Bom, vou contar um pouquinho da minha história lá na construtora, né? Do porquê eu fui parar nesse caminho. Eu não saí da faculdade com isso na cabeça, com esse plano, né? Eu costumo dizer que a vida vai trazendo ali janelas, portas, e você vai abrindo e entrando nas que achar melhor, né? Na época, eu entrei lá na construtora como orçamentista. E passei um tempo aprendendo as dores, né, do mercado da construção civil habitacional, né, propriamente dito. E foi muito bacana porque com esse histórico de trabalhar com orçamento, planejamento, parte de cronograma, aí a gente acaba pegando um feeling ali de uma ideia de custo, você começa a tatear aquilo, começa a enxergar. Você olha ali para aquele volume ali, né, para aquela edificação, você começa a ter uma ideia ali de números. E resumidamente, assim, né, dores grandes da construção civil sempre foi desperdício material, né, da ordem de 30%. Então imagina que se você construir um prédio de 10 pavimentos, 3 pavimentos vai mandar embora na caçamba, né, assim. Dentro desse desperdício vai estar desde mau uso do material, né, um armazenamento não adequado, uma talvez falta de detalhes em projetos e principalmente, assim, no meu ponto de vista, incompatibilidade em projetos, gera muito retrabalho, muito desperdício. E nessa empresa o diretor, ele foi uma outra faculdade, né? O cara é um visionário, né? Ele não é um empresário, ele é um visionário. Então, ele desafiava o time a trazer o que tinha de melhor
e otimizar aquilo que era bom, né? E assim, a construção civil, com relação a outros setores, né? A indústria virou indústria 4.0, o agronegócio ficou todo mecânico, ficou um agronegócio 4.0, e a construção civil manufaturada, com 30% de desperdício, com muito retrabalho, com problemas crônicos, né? Assim, carente de tecnologia, né? E aí passei a trabalhar na engenharia da empresa, mas acompanhando os empreendimentos mesmo, né? Acompanhando ali de perto o desenvolvimento dos projetos. Aí já entramos na parte do desenvolvimento da engenharia propriamente dito. E aí eu já vim com aquela bagagem de custos. E aí passei ali pela parte de projetos durante um bom tempo. E aí, mais uma vez, por conta da diretoria da empresa, a empresa entrou para um programa de incentivo à utilização do BIM, né? Desculpa. E aí a gente fez uma rodada, tá? Foi um programa muito bacana. Foi apresentado ali algumas ferramentas, né? Então, você já mexia em CAD na época? Desde a faculdade, assim, a partir do 6º período da engenharia, eu tinha um interesse por tecnologia, né? Assim, interesse em fazer diferente, fazer melhor, de uma maneira mais otimizada. Então, eu nunca foquei muito no AutoCAD, né? Para quem é da área aí, né? Os projetistas, a gente sempre partiu já do Revit, né? Foi o meu primeiro contato, assim, aí abre aspas, né? Com o BIM, porque o BIM não é uma ferramenta, mas foi através do Revit, né? A modelagem ali de primeiro arquitetônica, né? Até cheguei a fazer na época uns projetos de arquitetura, mas engenheiro é melhor fazer estrutura e instalações, né? A arquitetura é com o arquiteto. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha, assim, uma familiaridade com as ferramentas, só que aí eu vi uma aplicabilidade para aquilo abriu os meus olhos. E a gente trouxe isso para dentro da empresa, assim, e foi desenvolvendo ao longo dos anos também, né? Então, quando a gente se conheceu lá, a gente já estava no 2º empreendimento BIM, vamos dizer assim, né? O primeiro foi um piloto, então, no 2º empreendimento a gente já tinha lições aprendidas, né? O que foi bacana, o que não foi. A gente aplicou novas ferramentas, né? Foi investindo em conhecimento, capacitação do pessoal. O time é fundamental, né? Assim, não se trata nem de pessoas, nem de software, nem de instituição, é o conjunto da coisa. Então, se todo mundo não estiver unido para fazer acontecer, não acontece. E aí, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo essas tecnologias aí, otimizando esse processo. Para quem está acompanhando a gente conseguiu integrar bacana, assim, de uma maneira eficiente e otimizada, o processo de viabilidade, desde a concepção ali, o desenvolvimento da engenharia, a orçamentação já com base no modelo, né? Aí não vale a pena entrar muito em termos técnicos por enquanto. E trouxemos isso para dentro do Cienge lá, para a parte de planejamento, e aí a gente tinha uma previsibilidade muito bacana, assim. A gente precisava saber quanto de aço 8mm eu preciso daqui a 1 ano e meio, considerando os empreendimentos que eu tenho hoje e o que tá para começar. A gente conseguia dar esse número. Então, numa oscilação de preço do aço no mercado, por exemplo, e aí o produto tinha uma queda, isso era estratégico, porque o empreendimento já estava lançado, né? Você já ia precisar daquele produto, e aí abre uma janela de oportunidade de negociação de custo. Se você tiver uma informação assertiva, isso vira uma estratégia do negócio, né? Pode ser o que difere uma margem de lucro, né? Uma viabilidade, etc. Faz toda a diferença. Então, eu diria que algumas coisas que a gente percebeu na época lá a primeira que você falou muito bem, né? A formação de um time. Quando você faz um uso de uma tecnologia dessas, você não pode estar ancorado numa pessoa só. Então, eu notei lá que você tinha uma galera que estava no nível de maturidade um pouco maior, outra que estava menor, mas você tinha um grupo de pessoas que estavam ambientados naquele uso daquela ferramenta e nas discussões que saem dela, né? E a outra coisa para contextualizar, assim, o pessoal fala de construtora, eu saí dessa construtora 10 anos antes lá,
eles estavam entregando um conjunto de um porte interessante, mas menor. E a última vez que eu estive, acho que foi nessa ocasião aí, era 1.000 unidades por ano, né? Um negócio para ter uma dimensão da quantidade. 1.000 unidades habitacionais por ano. Então era uma mega... Era uma mega assim, construtora com diversos prédios, diversos horizontes e um planejamento estratégico de próximos empreendimentos. Então foi algo que não foi aplicado numa construtora de fundo de quintal, né? Não. Tomou uma proporção bacana, né? Até fora da região, né? Foi para outros estados. Ficou interessante. Então vamos lá. Estamos, algum tempo depois, nós num projeto industrial. Eu cheguei alguns meses antes que você lá para a gente fazer um plano de gestão, né? Fazer lá os cronogramas iniciais de aprovação do projeto. E uma outra força da natureza, tal qual o dono da construtora, que é o nosso gerente geral lá, por uma diretriz da organização, um dia chegou lá e falou, nós vamos fazer esse projeto, mas nós vamos fazer em BIM. Depois a gente foi ver que o BIM já estava na lista das metodologias de Lean Construction, né? O BIM já estava sendo listado como uma situação de aprovação mais fácil de projeto, porque tem mais assertividade, mais refinamento. Mas a gente saiu, assim, graças a Deus, né, saiu para uma rodada de conhecimento da ferramenta, antes até de se contextualizar, de ver para onde que a gente seguiria. E a gente começa a falar de uma coisa que é o que a gente tem comentado muito, do seu trabalho lá na indústria. Não foi o trabalho de fornecedor de software, não foi o trabalho de engenharia, não foi o trabalho nem de cliente, foi um trabalho de configuração. Um trabalho de contextualização, de escolha de ferramentas. Então, a situação assim, a gente primeiro falou com as 5 maiores empresas de engenharia que tinham maturidade de BIM, que é uma coisa interessante também. A gente deu uma revisitada, encontrou, por exemplo, construtoras grandes que tinham um grupo, dentre eles tinha estagiário, mas um grupo pequeno, de 17, 18 pessoas, que elas eram as pessoas do BIM. Então você vê que é uma indústria que tem uma história de engenharia grande e estava criando ali um núcleo de pessoas para tratar disso aí. E começamos a nos contextualizar de como é que está sendo o uso, onde é aplicado, quando tem que fazer algum tipo de escaneamento, quando a construção já é existente, como é que eu faço para desviar daquilo. Eu, para ser sincero, tinha tido contato, 3D, que não é BIM, né? 3D. A gente lembra muito do Syncro, que usava tubulação na Petrobras, 3D antigamente, alguns 3Ds que se faziam. E recentemente o pessoal fez um estudo de aumento de capacidade da serraria e precisava fazer um escaneamento. A gente ficou em dificuldade na época, uma obra de menor tamanho. Poxa, onde que vai arrumar uma empresa que faz escaneamento? Ficamos em dificuldade. Né? O que é? Eu não tinha ideia, para ser sincero. Isso é acho que outra sorte que a gente deu de um projeto com uma margem maior, né? Um projeto como esse que a gente está se referindo, ele é grande, então ele absorve esse tipo de coisa. E as empresas também atendem mais prontamente. Então você chamou as empresas de engenharia, ele com a perspectiva de um projeto desse tamanho, vai logo. Então a gente, coisa de 2 semanas, a gente falou com as 5 maiores empresas e falou com a fornecedora de software. Foi sensacional. Que quis puxar, vamos dizer assim, a coisa pro padrão dela. Sim. E a gente começou a aprender antes da sua chegada que existem softwares melhores para alguns assuntos, né? O cara às vezes gosta de usar um software para tubulação, às vezes gosta de usar um software para estrutura metálica e depois ele integra aquilo e não necessariamente ele gosta que seja tudo dessa grande fabricante de software. Exato. E que é uma vendedora também. Se você ficar à mercê dela, você acaba não tendo uma segunda opinião. Então, me lembrei de você, falei, poxa, o cara, que eu até falei na época lá, é a referência na nossa região nesse assunto. Né? Precisam ouvir o cara. Aí chega você lá, eu lembro de umas 2 ou 3 ocasiões, você falou com o cara da Civil, você falou com o cara o nosso diretor lá, nosso gerente geral, e aquele seu discurso que é interessante, né, da sua jornada, que comecei tendo as bases da construção civil, na parte operacional, sei como a coisa acontece, conheço o BIM e você começou a clarear. Então, assim, vira-se a página de você com interesse de aplicar todos os seus conhecimentos na indústria da siderurgia, da indústria pesada, que é uma aposta que você fez. Não necessariamente você precisava estar lá naquele momento, você tem outras coisas por aí, mas apostou. E a empresa ganhando muito com a sua visão de configuração. E aí, falar um pouco dessa chegada sua lá, como é que você pegou o processo,
quais são os riscos que foram mitigados, né, com a sua chegada lá? Essa coisa de ficar no colo da fabricante de software, Sim. ou de ficar à mercê de um contrato onde não se discutiu bem como pagar o fornecedor de engenharia, onde não se entendeu bem os produtos. Então, assim, uma série de coisas que aconteceram lá, né, no início. Muitos desafios, né? É difícil resumir também, porque estamos falando de alguns, são mais de anos, né, aí de acontecimentos e aprendizado, né? E é exatamente isso que você falou. Foi um desafio, né? Na construção, né? Naquele momento, já era algo assim, pelo menos aqui na nossa região, que uma aplicabilidade plena já é um desafio. Então, para dentro da indústria, para um empreendimento bilionário, né? Então, a coisa muda um pouco de figura. E aí a gente fez aquela primeira visita, né? Eu cheguei lá e vi aquele monstro lá, né? Ainda tinha uma outra estrutura toda montada ainda, né? São toneladas e toneladas de equipamentos. E aí eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai trazer aí uma aplicação aqui para dentro de maneira prática, tá? Porque assim, tem muita teoria hoje, tá? A internet trouxe o oceano de conteúdo, né? Então, acaba até prejudicando porque você se perde no meio de tanta coisa, né? E acho que, assim, tudo na vida tem a maneira certa de usar, né? Vamos usar, por exemplo, o Excel, né? Dá pra você fazer tudo ali, né? Aí você precisa saber usar ele bem pro que você precisa, né? Pro seu objetivo final. Então, o desafio... Primeiro foi um desafio pessoal, né? Falei, acho que uma vez que a gente passa pela experiência, trilha o caminho, né? Busca meios de chegar ao objetivo, acho que é a melhor maneira de aprender. Uma vez aprendido, não tem como esquecer mais, né? A mente abre, não volta mais pro tamanho normal. Eu não fazia ideia do que era. Então, como é que foi esse processo, né? Assim, de maneira bem prática. Eu entendi que era uma vontade da organização. Isso aí é o fundamental, né? Isso não tem que partir, né? E aí que fique bem claro para todo mundo que está acompanhando a gente, é que isso é você aplicar uma metodologia disruptiva, né? Porque é uma metodologia totalmente disruptiva em todos os sentidos, desde a contratação até a entrega do produto final. É algo assim fora do convencional. Isso tem que vir de cima, tá? Isso tem que vir do topo da pirâmide para baixo, porque quem tá lá no operacional, né, a equipe, o time de engenharia, às vezes não tem autonomia para poder trazer uma metodologia que mexe a nível de diretoria das empresas, né? Então isso veio de cima e eu entendi que era uma vontade, e isso era fundamental, porque senão eu também não ia topar o desafio, porque ia ser um tiro na água, né? Acho que hoje em dia o nosso maior investimento, acho que todo mundo é o nosso tempo, né? Então, a gente precisa investir o nosso tempo de maneira sábia, né? E aí, a gente mapeou primeiro as necessidades, né? Assim, tecnicamente falando, seriam os usos BIM, né? A gente fez ali um roadmap do que a empresa queria. Porque, falando de BIM, é aquilo que você falou, é uma selva e o cara tem um milhão de termos e ferramentas, fica difícil até saber o que usar e para que serve, né? Vou fazer um escaneamento. Beleza, mas a pessoa acha que quer colocar lá um tripé, escanear e a nuvem de pontos está pronta para poder usar. Não, você tem que ali definir uma área ali que você quer, trazer aquilo para uma modelagem mais técnica e depois aplicar aquele modelo num estudo de engenharia, né? Então a gente fez um trabalho de mapear quais eram os anseios, né, as expectativas. Partimos aí para um processo de contratação das empresas e aí falamos com... Né, a gente se sentia até pequeno perto das empresas, assim, empresas multinacionais, inclusive, né? Com setores da ordem de 30, 40 pessoas só para falar de BIM, né? Vamos dizer assim, né? A nível de engenharia internacional. Então, aí o aprendizado já começou por aí, né? E aí a gente tentou compatibilizar isso e convergir isso
para a necessidade da empresa, porque também não adianta querer abraçar um mundo, a gente tem que ir galgando ali o nível de maturidade, né? Aí, num primeiro momento, foi mesmo um trâmite mais burocrático, contratual, de apoio ao time de suprimentos, né, administrativo, jurídico, de como fazer isso numa siderúrgica multinacional, numa empresa enorme. Então já começa por aí. Eu vou lembrar de duas, só para não perder a lembrança, duas coisas dessa época aí, que é a situação do custo. Sim. E você achava que o custo ia ficar maior e o pessoal falava, não, é para ficar no mesmo custo, tá? É para dar os benefícios e ficar no mesmo custo. E o lance da propriedade intelectual, né? Que a gente teve que falar lá como você falou, com a diretoria de tecnologia, para ver os limites disso, onde vai ficar isso, Sim. Quem é dono disso, vai se discutir em que bases. Então, assim, como é um negócio, assim, como você falou, disruptivo, você tem que estabelecer bem os limites, até às vezes até escrever alguma coisa específica para isso. Né? O contrato ele já tem que estar ali, claro, ali as regras do jogo, né? Acho que um ponto muito importante é a propriedade intelectual, né? Das famílias, dos templates, do modelo, dos modelos, né? É deixar claro onde será feita a gestão, né? Qual o fluxo, né? O CDE que você vai utilizar, né? Que para quem não está familiarizado, é a plataforma que a gente utiliza para poder fazer a gestão não só dos projetos, do fluxo de desenvolvimento da engenharia, né? Ali abrange outros arquivos. Então isso daí, assim, o contrato ele tinha uma série de pontos importantes de maneira explícita, clara, direcionada, legalmente amparada, né, por todo o time jurídico. Aí já começou por aí, porque aqui fora é muito mais simples, né? Sim. Assim, para quem está familiarizado com o projeto, aqui fora Enrola, você apresenta o projeto de arquitetura, o escritório vai te dar um orçamento e vai se produzir o projeto de estrutura e te entregar, né? Muitas das vezes você nem sabe a aplicabilidade que tem o desenvolvimento do projeto em BIM, né? Uhum. Os entregáveis. E no contrato tem que estar as extensões, né? O projeto vai ser feito em Revit. Então o RVT, ele é propriedade intelectual de quem, né? Sim. Então isso tudo a gente deixou muito claro, as famílias, né? E tudo mais. Aí foi muito bacana. E depois a gente partiu efetivamente para o dia a dia, né? Rodar ali um primeiro fluxo de projetos. E assim, o que a gente tirou disso, né? A gente conseguiu uma previsibilidade muito bacana desde do projeto básico, desde o projeto conceitual, né? Recentemente a gente conseguiu apurar isso, né? E a gente teve ali uma margem ali muito boa de assertividade, o que era o objetivo, né? Sim. Então serviu para poder validar primeiro por aí. Nós tivemos, assim, inúmeras, porque a gente está falando de uma obra bilionária. Nós estamos falando de engenharia italiana, engenharia alemã, engenharia mineira, paulista, carioca. Teve em dado momento engenharia vietnamita. A Torre de Babel. Então, assim, a gente está falando da ordem de chegar a remessas de 300 formatos A1, 300 pranchas para análise em 3, 4 dias, né? E a gente não analisava mais prancha, isso vira modelo, né? E a gente federava isso e abrindo ali as issues, né? As necessidades de revisão, definindo as prioridades. A gente resolveu centenas de incompatibilidades na fase de projeto. Isso é sensacional, cara. Que teoricamente estariam resolvidas, tá? Porque já estava ali na fase de engenharia detalhada. Uhum. E teoricamente estaria compatibilizado, mas a gente fazendo os design reviews, as imersões, a gente ainda detectou muita coisa. E se isso não fosse detectado na fase de projeto, ele ia ser detectado na obra, né? É uma tragédia, né? Imagina, né? Eu lembro, assim, falando, quando vocês estavam falando lá que quando for fazer uma análise do projeto, vai ser feito em 3D. E você vai abrir o modelo e vai estar todo mundo envolvido olhando aquele 3D e vocês vão apontando o dedo, esse tubo não pode passar por aqui. E a coisa, sem aquela coisa do envio formal, daquele calhamaço de padrões, a impressão. Em 2011 a gente teve uma implementação de uma linha de longos semelhante a essa. Eu lembro da tal da sala das réguas,
que não era ainda nem para implantação, nem para o cara levar para o campo. Era realmente porque era o jeito do cara comentar ali algumas coisas, né? E de repente você elimina isso. Você cria um ambiente colaborativo virtual, que aliás até para você depois discutir ao longo do planejamento é outro patamar de informação. É muito diferente. E o tamanho a quantidade das horas que você economizou com isso realmente é um negócio que é inestimável para um projeto, né? Então, Só aí já pagou todo o investimento que foi feito, né? Assim, falando com embasamento literário, né, bibliográfico, assim, é conservador falar numa redução de 25% do tempo de desenvolvimento de projetos, né? Tudo. E é conservador falar numa redução de até 90% das necessidades de revisões. Justamente porque fica tão fácil identificar conflitos e resolver na fase inicial de desenvolvimento do projeto, né? Você não precisa estar com o produto final, com a prancha entregue formalmente para você sobrepor para ver que deu um problema, né? Então, é exatamente isso, assim, através do modelo, dos design reviews, a gente envolvia as engenharias e ali vinha tratando, registrando e já saía dali com um outro modelo, com soluções dadas ou com dever de casa e... Despacha na hora lá já, né? Isso traduz em, assim... o BIM, ele não é para ser bonito, né? Ele, no final das contas, né? Infelizmente, o capitalismo ele tem que ser econômico, né? Ele tem que gerar uma economia, ele tem que trazer um benefício. E, assim, foi muito bom, muito legal. Hoje, só pra gente contextualizar, na época do benchmarking nacional, a gente sabe que a indústria siderúrgica tem uma volatilidade aí, é muito atrelada ao preço do aço e teve época de vacas magras aí, né? E a siderurgia de planos e longos ainda difere um pouco. A de longos é ainda mais... tem menos margem, vamos dizer assim. Um produto mais de mercado. E a gente fez o benchmark das indústrias siderúrgicas. Encontramos na indústria de planos uma aplicação do BIM, naquele bate-papo que a gente teve com aquela indústria de planos, onde o pessoal lá, quer dizer, o cara que era o engenheiro mecânico conseguiu pegar a bandeira da tubulação e levar e extrair na tubulação os quantitativos. E assim, o quão é inédito para a indústria siderúrgica de longos uma aplicação da natureza que a gente está fazendo lá, né? Em termos de... Está se extraindo tudo desse modelo BIM, né? Está se extraindo... vamos falar dos principais. Concreto, tubulação e cabo. Também. Mas não apenas isso. Não apenas isso. Você está fazendo chover lá, né? Naquelas pormenorizações lá de componentes, né? Então, assim, é digno de nota, né? Você... Não basta ser legal você pegar 15, 20 mil metros cúbicos de concreto e rodar, de repente brincar com aquilo na frente da equipe, é legal. Mas é o que você falou, não é só legal, né? Tem o lance de você ter um refino em primeiro nível, eu diria, no acerto dos quantitativos grandes, de fato. E em segundo, nesses menores, nesses instrumentos aí. Como é que foi aí o primeiro, né? A gente ter conseguido, além do concreto, né, fazer também tubo, quer dizer, você teve que trabalhar com multidisciplinar, pessoas de outras disciplinas, e depois a situação da gente conseguir mais ainda, refinar lá os componentes. Eu lembro que a fabricante do principal equipamento não era combinado com ela de fornecer em modelo federado, ou nem, né, não compatível com a nossa estrutura de BIM, e aquilo foi se aproximando de uma forma, vocês foram abordando de forma que no final tá tudo lá realmente para ser visto em escala, né? O que você achou dessa situação de tubulação? Teve alguma dificuldade com relação a sei lá, algum aspecto que teve, alguém quis usar algum software diferente para alguma dessas disciplinas ou algo assim? Como é que foi o processo Vamos lá. Tivemos rosas e espinhos, né? Assim... Quais são os degraus que a gente galgou lá, né? O primeiro, que era o primeiro uso, era a extração de quantitativo do modelo, né? Então a gente produziu um modelo paramétrico, que é o que já, dentro da dimensão BIM, né, 3D, é o que diferencia daquele 3D maquete, né? O 3D BIM, ele é um 3D paramétrico, né? Ele é um 3D inteligente, ele tem ali informações e dados extraíveis ou manipulados ou para aquilo que se destina, né? Para o uso que você vai dar para ele. Então, esse foi o primeiro degrau e a gente venceu com sucesso.
E esse primeiro degrau foi para a disciplina de civil, né? Engenharia civil. Então é mesmo lá o bruto, é concreto, aço, forma, cimbramento na indústria, que é bem pesado também, né? Só que aí depois que venceu esse primeiro degrau, né? E a tendência é querer ir melhorando, então a gente foi entrando nos pormenores, então inseridos metálicos, chumbadores, etc. Tudo aquilo que estava envolvido dentro da disciplina de civil, na dimensão 3D, né? Nesse modelo paramétrico, a gente conseguia extrair, assim, com facilidade esses quantitativos, envolvendo engenharias nacionais, ok? Fizemos aquele exercício junto com o time Plaorc, né? E a gente já pulou para a quarta dimensão e aí trouxemos o planejamento, o cronograma para o modelo e que foi que embasou aquela tomada de decisão, aquelas definições de prazos iniciais, né? Para o start da obra. E aí conseguimos alcançar com sucesso a quarta dimensão. E aí falando de espinho, né? A gente já viu ali uma necessidade de treinar pessoas chaves para poder desenvolver isso, e aí é um fluxo específico, porque tem toda uma configuração do Prost, os dados que você precisa imputar no Navis depois, etc, para poder rodar isso, né? Então, e aí a gente tá falando só da caixinha da civil, né? E aí, num dado momento, a gente fez um exercício de custo, né, de inserir custos no modelo. No meio do caminho, surgiu a necessidade de trazer isso para as outras disciplinas. Então, assim, a gente que vem da construção civil habitacional aqui fora, pô, o que são as outras disciplinas aqui fora? Um pouquinho de tubo de água quente, água fria, uns cabinhos de elétrica e show, tá lindo, que vai, né? Vai que vai. É muito simples, né? Umas tubulações de esgoto ali e acabou. Agora, na indústria, o cara falava para mim, não, que a gente precisa cadastrar spec. Eu falo, pera aí, o que é spec? Então, assim, o troço aí, falando de normativo de tubulação e etc, e acaba que no papel de BIM Manager, né, de fazer esse gerenciamento, você tem que entender daquilo, né, que você tem que saber conversar, pelo menos, porque se você não entender aquilo que o cara faz, aquilo que ele precisa, como é que você vai ajudar ele, né? Você precisa, pelo menos, saber falar o idioma. Então, só que na indústria, cara, assim, a civil é o menor dos problemas, assim. É muito complexo. E aí, a tubulação já envolvia engenharia italiana. E aí já não estava previsto os entregáveis serem compatíveis em FC ou um arquivo nativo compatível com o BIM. E aí já é um outro espinho, né? Porque teve que entrar numa negociação lá para que isso fosse fornecido de uma maneira que a gente conseguisse usar, né? Porque num primeiro momento, lá atrás, na época de contrato, a gente não previu trabalhar com essa empresa nesse nível de detalhe que a gente estava almejando ali no momento. Mas aí a gente conseguiu trazer para tubulação, para elétrica, e aí lá aqui fora na habitacional a gente fala de cabo 16mm, 25mm, no máximo 95. Lá dentro, assim, é 25 kV, é absurdo. É 13.8. É outro patamar. Até entender o que era aquilo, subestação, o bandejamento. E a gente trouxe isso tudo para dentro do modelo, no nível, assim, de arruela, né, de porca. Isso foi incrível. A gente, aí, buscando novamente literaturas, né, assim, para a obra é conservador falar 5% de redução de prazo, 5% de redução de custo, tá? Falando da obra, né? E, assim, a gente conseguiu o engajamento do time, né? O pessoal lá hoje em dia imprime na impressora 3D, show demais, né? Imprime a redutora das cadeiras. Assim. O pessoal vestiu a camisa do negócio que virou hobby já, né? De tão bacana que é a coisa, né? Então, a gente conseguiu vencer ali essas 3 primeiras dimensões, 3, 4 e 5D, né? A parametrização, o tempo e o custo. E aí não parou, né? E aí a gente agora tá buscando manutenção e operação. Assim, acho que é um tópico pra gente falar só disso, porque bacana. É muito bacana, assim. Então, o que eu lembro que a gente discutia, o legado que ficou agora do PIB-PEB, a gente vai falar um pouco nele, mas quando a gente discutia as primeiras perspectivas, era assim, eu quero aplicar o BIM.
Tá, o que que é aplicar o BIM? É. E a gente ficava assim, poxa, vai ser lá, o nosso equipamento vai ser um Minecraft, todo quadradão. A gente vai colocar ele lá no meio, grosseiramente, mais ou menos com as dimensões que ele tem, e segue o jogo, porque a gente não tem acordo nenhum com o fornecedor. E aí, naquela brincadeira da semana passada de fazer o PIB, o PEB e entregar e tal, e esse nosso colega que faz as impressões 3D, eu fui conversar com ele, e ele falando lá de uma cadeira que ele imprimiu, ele falou assim, eu tô com um problema, cara, porque tá gastando muito material para imprimir, porque ele tá imprimindo o miolo do equipamento também. Se eu cortar o equipamento, vai ter lá os detalhes de construtibilidade, tipo lá a engrenagem. o Steve Jobs falava do iPhone que tem que ser bonito por dentro. O cara tá fazendo uma impressão em 3D para uma maquete e tá com o miolo da cadeira lá impresso de tão refinado que tá o componente. Então, quando a gente fez a simulação da 4ª dimensão, essa discussão que a gente fica, né, até qual dimensão que a gente iria, porque o jeito de construir depende da empresa que vai ser contratada, não sabe se ela vai querer começar por aqui ou por ali. Eu lembro do sentimento de vitória que a gente teve quando rodou o cronograma vinculado ao primeiro modelo, porque era uma angústia nossa, né? Nós somos de planejamento, a gente fica sempre querendo ver a coisa do tempo. E aí você deu aquele play lá e vai passando os meses e aquilo vai sendo construído. O quanto aquilo também evitou, né, imprevistos, aumentou o poder de abstração das equipes, em termos de segurança, inclusive. Então, assim, mesmo antes de entrar nessas dimensões de manutenção que a gente está fazendo agora e outras, né, de segurança, etc., formalmente, a gente já começa a engajar, a trazer o pessoal para uma integração. Eu tenho visto algumas tendências de gestão de projetos e o pessoal tem falado muito em fazer reuniões em torno de apenas de imagens, de modelos. Tem gente que agora pega, quando tem um campo aí, pega o Google para pegar uma imagem aérea da situação. Você não precisa de pauta, você não precisa de PowerPoint bonito. Muitas vezes a gente vê isso lá, né? Você não precisa de preparar uma apresentação com tabelas. As conclusões chegam naturalmente quando você mostra um modelo e começa a mexer com ele. Poxa, onde vai passar aquilo? As integrações. Recebemos algumas observações das próprias empresas no período de concorrência. Sim. Poxa, isso aqui tá passando do ponto e tal, porque o cara tá vendo, né? Não pode. A gente quis marcar toda essa discussão saudável, essa configuração, todos esses aspectos legais e do contrato e como medir e como é que são, vamos usar um termo aí, são cuspidos, né? Todos aqueles padrões A1, milhares deles depois de você ter um modelo bem estabelecido. Qual o nível de refinamento que se chega? Eu lembro lá daquele manual que vocês mostraram de talvez eu não precise ser tão refinado com o aço da construção civil, mas eu vou ser bem refinado com a tubulação, porque ela pode me dar transtornos e interferências. Então a gente quis marcar esse momento e entregar um presente com esse legado para a nossa contratada com o tal do PIB e o tal do PEB, né, que a gente falou aí em PEB. Ficou muito bacana. Infelizmente, a gente não trouxe aqui um exemplar, mas naquela correria de manda encadernar, faz, na nossa correria da rotina, eu parei para olhar. Cara, um cuidado com que aquilo foi feito, né? Tem lições aprendidas, tem um desdobramento e você me mandou as imagens do equipamento pra gente colocar de folha de rosto, né? Então fica arrepiante, né, cara? O negócio ficou muito bacana. De você ver na prática as coisas. PIB e PEB, como é que foi o processo de fazer? Vamos lá. Vamos falar desses dois irmãos gêmeos aí que o pessoal costuma confundir, né? Esses documentos, eles foram produzidos, né, desde o primeiro dia, né, que a gente iniciou os trabalhos lá. Por mais que a gente tenha referências bibliográficas e literárias de materiais de PIBs e de PEBs, né? O que é PIB, né? PIB é plano de implantação BIM, né? Falando em português. PEB é plano de execução BIM. Então, primeiro você faz o PIB, né? Que é o plano de implantação. E ali você vai ter um mapeamento, né? Do nível de maturidade da empresa, do que ela tem de infra, de pessoas, de processos, o que a gente busca através daquilo, né? Então ali você define os usos pretendidos e nesse documento você dá algumas diretrizes macros, né? A gente faz um roadmap ali do
do que a gente quer chegar, né? E se você não tiver um objetivo, é só um sonho, né? Sim. Se transforma em algo palpável a partir do momento que você tem um caminho para chegar até lá. Então, esse documento ele foi sofrendo não o PIB, porque ele nasceu ali e foi até o final com aquela ideia, aquelas metas que a gente conseguiu bater, algumas 100%, outras não 100%, mas de maneira satisfatória. E o PEB, que é o plano de execução, o PIB é como se fosse o que fazer, né? E o PEB é o como fazer, né? Que aí é o plano de execução. E esse documento, ele virou uma bíblia depois, porque ele ficou muito grande. Ele sofreu revisões assim, em dado momento, no início, né? Nós tínhamos revisões quinzenais, assim, né, nesse documento, porque você precisa definir ali tudo, né? A nível de ferramenta, quais são as ferramentas, em quais versões, quais são os formatos dos arquivos, né, as extensões que eles vão ser entregues, quem faz o quê, né, a gente chama de matriz de responsabilidade, então ali você define a responsabilidade e o papel de cada um envolvido no processo, qual o fluxo que vai seguir, você já define o CDE, a plataforma de gestão, tem ali um passo a passo de como utilizar essa plataforma de gestão, quem é o responsável por isso, para fazer coordenação dos projetos em si. E, cara, assim, um documento que ele cresceu e ficou assim um troço absurdo que hoje não tem isso em lugar nenhum, né? Virou um produto muito especial, a gente tem um carinho muito grande porque você não vai achar um PEB de indústria com aplicação de dimensão de manutenção e operação, segurança do trabalho, eficiência energética, né? Já superamos aí custo e tempo de um laminador inteiro de uma obra de bilhões. Então, assim, isso não existe, cara. Isso, então, isso vale um podcast, né? Cara, isso vale 10 podcasts, daria pra fazer um só disso, porque virou um tesouro mesmo, assim, ele tem conhecimentos, tem investimento de engenharia, assim, nesse momento eu não consigo valorizar isso, não consigo monetizar, não consigo dizer um valor pra isso. Então, assim, sem falar a experiência, né, cara? Não, foi uma viagem. O pessoal do primeiro dia, você lembra, a gente sentou lá pra fazer uma reunião, e aí ainda não era um time, né, era um aglomerado de engenheiros, né, a gente tava falando de 30 engenheiros que se tornam um time ao longo do tempo, né, que vai criando sinergia de trabalho, entrosamento. E aí a gente falou, a gente vai fazer em BIM e a gente espera contar com vocês e quem quiser aprender, vem pra cá, pega na minha mão e não solta, vamos junto que vai ser um sucesso. E foi, assim, hoje em dia o pessoal me cobra, cara. Eu lembro. Pedro, mas eu vi isso aqui, como é que a gente implanta isso aqui? Eu falo, cara, assim, quando a gente acha que não dá pra ir mais, o pessoal desafia e não consegue... O pessoal embarcou mesmo. Eles não conseguem estagnar mais, assim... A gente foi desafiado recentemente, né? Vamos ter um papo sobre isso também. O tal do LPS, né? O Last Planner System. Aí falaram muito de Lean. Eu me comprometi a estudar o assunto. O desafio de transformar a obra em... usar coisas da indústria na obra. Como você falou, o mercado de obras de engenharia, ele tá... Eu vi semana passada um termo até forte, né? É quebrado. Uhum. O que ele quis dizer com tá quebrado? Essa situação do prazo estourar e do custo estourar já está crônica. E você não vê nada de diferente. E aí, ao estudar, tem um livro lá que são as metodologias Lean, as ferramentas Lean que você pode trazer para o seu ambiente. E no meio estava o BIM, o modelo BIM. Sim. E aí eu lembro de eu falar para o nosso gestor, eu acho que a gente não está tendo a dimensão e não está colocando as coisas em perspectiva do que a gente fez. A gente está tomando isso como garantido já, essa situação do BIM. Precisa realmente explorar isso aí, porque foi algo que permitiu a gente fazer até um modelo agora de separação no Last Planner que pede que você faça separação de serviços afins para medir produtividade. Você, dentro do modelo 3D, você tem outra visão para isso, né? E aí o impulso de ter agora você como um cara que né, apaixonado pelo assunto, de ter trazido a situação dos óculos, dos simuladores.
que é uma maneira, uma palavra que eu uso e tá virando até chacota, mas é uma maneira lúdica do pessoal viajar, né? Um projeto desse tamanho, bilionário, ele tem patrocinadores, tem partes interessadas muito poderosas, e você colocar um óculos e colocar um controle na mão de um diretor, de uma pessoa que 2 anos atrás lutou muito pela aprovação do projeto, que concebeu, ele de repente poder dar um pitaco ali, ver aquilo acontecendo, né? É muito gratificante. A gente viu pessoas que ajudaram a especificar o equipamento usando, foram das primeiras. Então, assim, você montou a sala, colocou o óculos, não tinha como engajar mais agora, você começa naturalmente a ver perspectiva de manutenção e segurança, porque o cara da manutenção é irresistível para ele. Ele vai olhar e vai começar a falar, cara, eu não vou subir essa escada. É isso. Eu não vou entrar naquele lugar ali, vou ter que abaixar, eu não vou ficar com ergonomia. O cara da segurança tem que ter um guarda-corpo aqui. É isso. Essa porta tá abrindo pro lugar errado. Então, aquela reunião chata, aquele relatório chato que você pode vir a mandar para a pessoa e ele é obrigado a fazer um comentário, sobretudo o brasileiro tem uma dificuldade de abstração muito grande, né, de imaginar um cenário, ele não precisa imaginar mais, está ali. Você, para colocar o óculos em uso, também precisou de uma imersão, precisou de ir para Batcaverna e ficar ali, né, assinatura, modelo, limites de hardware, a gente teve limites de hardware, o computador, a ventoinha e não sei o quê. Já que a gente está na crista da onda, né, querendo ou não, nós estamos numa certa vanguarda nesse assunto, como você falou, especificamente mercado de indústria pesada, usando o BIM para todas as disciplinas e para pormenorizando. Como é que foi a situação do óculos? O que você achou? Assim, eu achei incrível, né? A gente viu lá qual foi a perspectiva, a repercussão, mas qual foi a sua... O que você pegou dessa viagem do óculos aí? É outra história, né, cara? Mais uma vez, provocação, né? Desafio. E partiu do time. Então o pessoal já não se satisfazia mais em colocar num telão, numa sala, o modelo pra gente fazer design review, assim. O pessoal queria entrar lá. O anseio é de conhecer a obra sem ela estar pronta. É basicamente isso, né? Então, assim, o óculos nasceu como uma brincadeira, assim, sem grandes anseios. A ideia era trazer ludicamente a obra até nível gerencial, né? O cara que não vai abrir uma prancha para ele ficar lendo projetos para montar na cabeça dele a visão da coisa. Ou o cara que não vai conseguir, de maneira prática no dia a dia dele, abrir uma máquina com um visualizador e ficar lá orbitando um modelo, né? Então, a princípio seria isso, era imergir o pessoal na obra, tá? E aí buscou-se aí o que tinha de melhor pra gente poder trazer. Começou o desafio seguinte, os óculos eles não foram feitos para engenharia, né? Foram feitos para jogos, para filmes, para entretenimento, né? E aí você faz essa adaptação e busca uma aplicabilidade técnica de fato na engenharia. E aí você tem o primeiro para-choque que você encontra é hardware, né? Porque a gente está falando de uma obra de meio quilômetro de extensão, né? São milhares de metros cúbicos de obra, de toneladas de aço. Não é qualquer computador que roda isso, tá? Então a gente teve que correr atrás de hardware. Aí depois a gente buscou modelos de óculos. Qual óculos comprar? Aí tem vários modelos e tal. Então a gente buscou o óculos. E agora? A gente tinha um modelo, tinha o óculos. Qual o aplicativo que faz essa interface? Nós não temos aplicativos nacionais. Pelo menos nesse momento, de maneira com uma aplicabilidade prática razoável, né? Nós buscamos aplicativos fora do país, trouxemos um aplicativo muito bacana e ele possibilita ali você imergir de maneira tranquila, simples, e ali dentro você consegue, aí tecnicamente falando, né? Eu consigo puxar o projetista, o cliente, lá dentro, 2 avatares, fazer o design review e lá dentro abrir um issue
um problema, um pedido de revisão que já sobe para uma nuvem com um responsável, uma data, um prazo, um descritivo e uma categorização de urgência, por exemplo, né, cara? Assim. Só que aí o que aconteceu? A primeira meta foi um sucesso, todo mundo adorou, né? Ludicamente passear dentro da obra. Inclusive caíram lá, né? Inclusive as pessoas caíam lá, tomava até susto, né? Só que aí, cara, é o que eu falo, a gente abre uma porta e vem 10, porque quando o pessoal da segurança do trabalho olhou para aquilo, aí veio o NR33, 34, 35, NR12, ó, aqui vai configurar espaço confinado, a gente precisa pôr uma janela, aqui precisa de um guarda-corpo por causa da NR12, aqui se ficar com essa altura vai precisar acessar com cinto, esse passadiço aqui tá muito estreito. Cara, aí a gente já viu que, porra, o pessoal da segurança precisa participar disso. Sim. E aí a gente pulou pro pessoal da manutenção e operação. Então você imagina uma empresa entrando para fazer um trabalho grande, numa parada grande. Você coloca 40 pessoas na sala e leva para dentro da obra. E lá dentro do modelo a gente consegue desmontar qualquer peça que você quiser. Você acessa as informações. Porque para um nível gerencial é só passear mesmo, mas tecnicamente a gente tem tudo que é informação ali. Medidas e etc. E aí começou a transcender, porque no pós-obra, o modelo as-builtado, ele vai ficar assim... Você tem um arquivo técnico inteiro de bilhões num único arquivo. Cara. E aí você consegue puxar... Você pode dar um clique numa base de uma redutora e com esse clique abrir um vídeo, um tutorial de como desmontar aquilo. Essa é parte da próxima pergunta. Você acha que assim, isso é uma outra coisa disruptiva que é absurdo, né? O que se abre de você ter o desenho do equipamento como menu, né? Essa situação que você falou do cara da segurança pode parecer um problema que não aconteceria. O cara tá me dando agora um monte de transtorno porque ele viu um monte de coisa, mas a gente já viu, eu, por exemplo, já vi equipamentos sendo entregue para a operação e no primeiro dia de eventual entrega dele, né, a segurança ir na área e passar uma faixa lá e não deixar usar porque tem que fazer justamente os guarda-corpos, os travamentos eletrônicos ou não. Grande, né? Então assim, você quer, né, uma notícia o mais cedo possível para você agir e ter uma inauguração efetiva da coisa, né? Então, acaba que você identifica antes uma série de coisas de fato e engaja, né? Pessoas que você vê. A segurança é uma que é um valor primordial. Curva, né? Tem uma curva. E do método convencional de desenvolvimento dos projetos para um desenvolvimento em BIM, as curvas elas são opostas, né? Elas são... Você consegue, num desenvolvimento BIM, ter um poder de mudança muito grande numa fase muito inicial do projeto. Sim. E você impacta em custo, assim, enormemente, porque qual o custo de oportunidade de manter uma linha inteira de operação de siderurgia sem operar por 8 dias? Absurdo. São milhares e milhares de reais. Então, você consegue ter um poder de impacto financeiro e econômico no projeto, numa fase inicial muito maior do que na metodologia convencional, né? E o poder de barganha de você, de repente, você quer colocar barreira física? Vamos pegar então, componente, barreira física. Pronto. Manda fazer uma lista e manda agir. Não vai ser a barreira que vai impedir. Que bom que foi visto naquele momento. Exatamente. Vamos lá. Viajar um pouco, né? Eu acho a situação, estamos nos aproximando aí do nosso final do bate-papo do BIM. Mas a gente, às vezes, demora a perceber o impacto de uma coisa onde ela pode ser disruptiva, né? Recentemente você me ligou e falou, consegui aqui um negócio bacana, que é o que você mencionou agora há pouco aí, que é pegar um elemento e desse elemento, como se fosse um videogame ali, você passa o mouse em cima dele, ele fica mais evidente, você clica nele, ele abre, e aí ele abre o que você quiser. Você pode colocar uma receita de bolo, você pode colocar um valor, você pode colocar um código SAP, você pode colocar um plano de manutenção, você pode colocar um desenho, pode colocar o que você quiser. Então, a gente lida com o pessoal de engenharia de grandes empresas e de grandes projetos. Estávamos nós recentemente falando com um grande gestor de uma grande empresa de aços planos. Está acostumado com as coisas. É um cara que já não tem tanto brilho no olhar, né? O cara já está acostumado, já está calejado. Nós mostramos uma série de coisas para ele. E no final nós mostramos o modelo BIM.
com o nível de refinamento que tem lá. Abre porta, fecha a porta. Se você andar, você derruba alguma coisa lá e tal. E você falou dessa situação. E a gente tinha tido uma reunião recentemente, aí abre um pouco a porta da manutenção, da parada, da continuidade do legado da coisa, né? E normalmente o pessoal acha que a tela... A tela... Tem que pegar o controle aí. Aí falou pra continuar. Pode continuar? Você tem um legado que o projeto deixa que é problemático de você, poxa, eu tô te entregando o equipamento, e aí? Como é que eu faço a gestão dele? E de repente a gente ficou pensando, poxa, e se a linha em 3D, que é um link, virasse um menu? A gente viu menus recentemente, o pessoal usando Power BI, quero no plano de manutenção, a própria fabricante de laminador usa um diretório de desenhos que ela manda ao final, que você conhece, né? Que você navega com uma estrutura analítica aí do equipamento e nele você consulta lá pela progressão da linha o que você quer entender lá, o que você quer abrir de folha de dados, de desenho. Agora você imagina se isso fosse um modelo em que o menu é o equipamento, é o laminador, é o alto-forno, é uma linha lúdico. E você roda isso e você fica... Quer dizer, as empresas hoje têm turnover, estão formando pessoas, tem muita mão de obra nova, de millennials, de pessoas modernas, que o pessoal reclama que não sai do celular, e que a gente vê o pessoal falando, cara, é assim mesmo, esse pessoal mais novo é assim mesmo. Eles estão acostumados com coisa mais simples, mas eles estão acostumados com a sofisticação do simples. Como é que esse pessoal que está entrando para a indústria vai se adaptar a essa coisa, né, mais obsoleta de buscar desenho, tendo uma possibilidade dessas? Então a gente está apontando para o futuro com muita força em diversas áreas, né? Engenharia é um início da coisa, mas ela entregando para manutenção bem, ela deixando as pessoas com uma condição de trabalho boa em termos de saúde. E como são separados o setor de engenharia e de manutenção, não sei se essa ficha caiu para manutenção. Eu acho que o pessoal que está vendo o projeto agora, a gente tem diretores das indústrias do Brasil, muitos deles, que alguns ficaram um tempo na manutenção, outros um tempo na engenharia. O pessoal da engenharia é mais metódico, o pessoal da manutenção é inteligente porque tem que resolver as coisas, está acostumado à resolução de problemas. Será que a gente não vai unir essas coisas nesse BIM aí, né? Vai. Fica aberto essa possibilidade. Vai, com certeza. Pedro, para fechar o nosso bate-papo, é o seguinte, nosso legado aí de Plaorc, né, de próprios empreendimentos seus aí, de construtor e tal, a gente falou que a gente já prestou serviço para dono de empresa, que é o cara que gosta menos de desperdício. O Lean, que é algo que está vindo muito forte para a indústria, é enxuto. É não ter sobra, não ter desperdício, não gastar o tempo das pessoas de maneira desnecessária, não fazer as pessoas... Vamos dar uma coisa humana aí, né? Não fazer as pessoas ficarem longe das suas famílias, fazendo hora extra desnecessária. Fato. Né? Isso vai embora, né? O Brasil é um país que precisa muito disso, né? A competição pelas coisas, a produtividade importa muito na prosperidade do país. Então, assim, para fechar o nosso papo, como você vê, né, tanto no lado da construtora, no lado seu dos empreendimentos, no lado da indústria, esse legado que a gente deixa em termos disso, de contribuir para que o país seja mais rico, faça mais com menos, e caminhe, vamos dizer assim, ao lado das potências que já fazem isso, né, e use bem as metodologias. Como você, com qual prazer, vamos dizer assim, você vê esse cenário e o que você vê de perspectiva, e você fazer aí suas considerações. Tá parecendo debate, né? Da Globo, seu candidato. Fazer suas considerações finais aí. Cara, eu vejo que a gente tá plantando mais uma sementinha no jardim da engenharia do nosso país. Não tem para onde correr, assim, o caminho é esse, é produzir melhor, com melhor qualidade, com segurança, dentro do prazo e dentro do custo, ou abaixo do custo. Hoje não há mais espaço no mercado para aquela gordurinha em tudo, seja no empreendimento pequeno, médio ou de grande porte, não há mais gordura. A margem é enxuta para todo mundo
Assim, o caminho é esse. A gente já está caminhando para isso, não tem como mais voltar atrás. Isso já é a realidade em muitos processos do dia a dia. E o sentimento é, primeiro, de vitória, da gente ter conseguido trazer uma aplicação prática e ter uma vivência tão bacana num projeto tão grande e poder contribuir com pessoas, né? A gente poder agregar e expandir esse conhecimento para pessoas. Assim, foi muito bom. Assim. Só mesmo seguir vencendo barreiras e vamos levar isso para outras áreas agora. Siderurgia já foi, vamos papel e celulose, vamos embora. Eu ia falar um pouco nisso aí, o nosso... Onde entra um configurador de BIM, né? A gente tem algumas pessoas no LinkedIn que recentemente a gente até trocou uma ideia sobre isso, sobre as funções quando você vai montar um escritório de BIM, né? Sim. Então, a nossa colocação é essa, né? É de você tem fabricante de um lado, tem empresa de engenharia de outro, tem empresas gerenciadoras, como a própria Plaor, que é de gestão, e você tem uma tecnologia disruptiva com todas as vantagens que ela pode trazer. Então, você tem uma pessoa, um setor para treinar pessoas experiente no seu meio confiável, pode ser uma diferença grande. Então, Pedro, assim, queria agradecer muito, acho que deu para dar uma viajada, né? Fazer uma regressão aí. Vamos assim, pegar essa semente e fazer ela dar frutos, explorar outras perspectivas dela aí, outros mercados, como você falou. O mercado da siderurgia, ele é um mercado raiz que deixa... Muita gente saiu da siderurgia para outros, porque tudo que tem nos outros tem na siderurgia, é válvula, é tubo e tal. Então acho que a gente tem muita coisa para aproveitar. E vamos em frente aí, cara. Prazer estar com você. Um abraço, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.